Neste vídeo, nós vamos conhecer a impressora 3D BQ B1, a melhor opção em impressoras 3D de entrada. Ela é realmente surpreendente e eu não esperava tanta qualidade numa impressora dessas. E por que eu estou falando isso agora no início do vídeo? Para que vocês não percam a opção de compra no Brasil com um preço fantástico e ainda, estando no Brasil, não tem a taxa, porque já tem um estoque no Brasil, um estoque limitado e por isso aproveite. E ainda o canal Eletrônica e Tecnologia tem um cupom de desconto para vocês. Então aqui na descrição vocês têm o link e o cupom de desconto. Durante o vídeo vocês vão entender o porquê que eu acho essa aqui uma das melhores, se não a melhor opção de impressora 3D. Vamos ao vídeo. Big Tree Tech. Para makers, por makers. Neste vídeo vamos conhecer a BQ B1. E aí começando pela embalagem, ela tem uma caixa grande de quase 10 kg, mas ela vem muito bem guardada dentro dessa caixa, muito protegida, muito bem pensado na estrutura. E se a gente olhar como ela está embalada, ela acaba trazendo a base toda já montada. Então placas, fontes, isso tudo já vem pronto montado na base. O que basta fazer é colocar os perfis de alumínio em cima dela para fazer a estrutura principal. Além, claro, do perfil onde vai a cabeça do hot end ou da cabeça aquecida. A montagem é fácil, ela não é uma montagem difícil, mesmo para quem nunca montou uma impressora. O tempo de montagem eu levei um pouco menos de 1 hora, mas eu diria que o tempo de montagem dela é de 1h30. E assim, mesmo para quem nunca montou, não vai ter maiores dificuldades, porque ela traz todas as peças numeradas, então os saquinhos são numerados. Só uma observação aqui, no meu caso, um veio trocado, a peça com a numeração, mas nada que comprometeu o entendimento. E ela tem um manual, fotos e com passo a passo a se seguir. E também tem vídeo, então vem aí junto com ela um cartão SD que, além do programa, além de um exemplo, também vem com o link no YouTube para o vídeo de montagem. Então realmente ela fica muito mais fácil de montar. Durante a montagem pode acontecer algumas dúvidas, mas olhando o vídeo, olhando o manual, vocês conseguem resolver sem maiores dificuldades. Feita a montagem, existe ainda o software para ser instalado, ele vem com o Cura, que é o fatiador, mas ele não obrigatoriamente precisa usar o computador ligado nela. Ela tem sim 2 entradas para cartão, uma entrada para USB e mais uma entrada para ligar no computador. Ela é muito completa. Além disso, o hot end, ou a cabeça aquecida, é conectada na placa-mãe via uma USB-C, o que deixa mais estável e melhora a performance, porque não é um desses cabos com esses conectores plásticos que às vezes a gente acaba perdendo essa conexão ou acaba comprometendo. É claro que esse não é um cabo USB-C padrão, então não deve ser substituído por um outro cabo USB-C de mercado e nem colocar, claro, o celular para carregar neste carregador aqui. Ele é exclusivo para a impressora. Ainda falando da construção, a BQ ela é fabricada pela Big Tree Tech, que é uma empresa que fabrica placas, inclusive para a concorrente dela, a Ender 3. A Big Tree Tech é talvez uma das mais qualificadas na produção das placas-mães. E ela conta aqui com uma placa SKR 1.4 de 32 bits.
Isso permite que ela tenha mais poder de processamento e, com isso, ela consegue ter um software mais qualificado tanto na operação quanto na execução. Vocês vão ver que ela é silenciosa, graças aos drivers que ela usa. Inclusive, os drivers não são soldados na placa, eles são simplesmente conectados, o que permite uma substituição por um outro modelo de driver, ou mesmo a troca caso haja algum tipo de key. Ainda, ela tem possibilidade de expansão. Por exemplo, vocês vão ver aqui que ela só tem um motor no eixo Z, e seria legal se ela tivesse 2 motores, um de cada lado, poderia ser. Então ela já tem a espera para essa expansão, ela já tem espera para colocar o Wi-Fi, ela já tem espera para colocar o sensor de nivelamento. Ela não vem com o sensor de nivelamento, eu particularmente já comprei ele, já estou com ele aqui, mas ela não vem junto, então não vou mostrar com o sensor. Se for o caso, vocês tiverem interesse, eu mostro no próximo vídeo a instalação do sensor, mas ela vem inclusive com o conector para poder prender o sensor na impressora. Então ela já vem com isso tudo pronto. Então a construção dela é realmente fora de série, ela é muito bem estruturada, né? A engenharia dela é muito bem feita, muito parecido, claro, com a Ender 3 V2, mas ela é um modelo específico da BQ, da Big Tree Tech, que realmente chama atenção e hoje, no meu ponto de vista, é a melhor opção deste tipo de impressora 3D de entrada. Ela suporta 110 e 220, mas um cuidado, ele é manual. Ela vem em 220, então caso vocês sintam que tem algo errado na impressora, pode ser que vocês estão usando uma tomada 110 com ela em 220. Então cuidado, ela é um pouquinho chata, aqui dentro da parte interna, mas vocês precisam então virar a chave para 110, claro, caso vocês estejam usando numa tensão de 127 volts. Ainda sobre ela acaba ocupando pouco espaço, entre aspas, né? Pouco espaço para um tamanho de impressora padrão, porque ela é um pouco mais estreita do que as outras. Eu tenho aqui uma NET A8 e ela é muito mais larga, mesmo tendo uma área de impressão menor, porque ela imprime 23,5 por 23,5, né, largura e profundidade, por 27 de altura. Então ela é uma impressora alta, ainda mais que ela tem o suporte para o filamento em cima, o que deixa ela mais alta. Então você precisa realmente de um espaço maior de altura, mas ela consegue economizar na largura e isso ajuda muito para uma bancada pequena, por exemplo, como a minha aqui. Uma das coisas que eu mais gostei ainda da construção dela é essa mesa aquecida que tem essa placa magnética aqui em cima, né? Tem uma placa de aço magnética em cima. Por que isso é tão fora de série? Porque essa placa, além de aderir muito bem ao material, ela fica muito fácil de descolar ele. Eu usava sempre as fitas crepe ou as colas em spray para poder segurar a impressão na mesa e era sempre cansativo. Funcionava, mas era muito complicado. Com essa aqui ficou muito fácil. Então só por isso já vale a pena. Mas tem uma outra coisa muito legal dela. O menu. O menu dela, ela tem um modo gráfico, que eu particularmente gostei muito e não senti falta de outro menu, mas ela também tem o sistema operacional Marlin, que é um sistema operacional texto com mais recursos para quem quer mexer um pouquinho mais na impressora. Então ela tem 2 sistemas operacionais na mesma impressora. Sinceramente, usem o gráfico e sejam felizes. Ele é fácil de usar, ele tem um pequeno trabalho para entender um pouco e eu vou mostrar já para vocês como operar, como começar a operar com ele e depois que vocês entenderem ele, vocês vão ver que ele é realmente muito bom. Para quem nunca mexeu, ele é excelente, ele ajuda muito no entendimento da impressora. Para quem já usa impressoras 3D, ele também é muito bom porque ele é bem poderoso, ele tem muitas opções que outras impressoras eu não vi. Ele pode ser todo ele controlado através da tela sensível ao toque, que é uma tela colorida de 3,5 polegadas. Falar um pouco sobre a cabeça de impressão. É uma cabeça de impressão com LED RGB, então ele tem um LEDzinho colorido, o que ajuda, algum problema, o LED fica vermelho, ele tem alguns ajustes. Eu na minha impressora que eu usava até agora, eu mesmo botei uma fita de LED lá para poder ter uma iluminação do que estava sendo impresso durante a noite. Porque as impressoras realmente às vezes levam muito tempo para imprimir uma peça muito grande. Então ele já tem esse LEDzinho RGB que é bem legal, não atrapalha, fica bonito e acho que é um bom recurso adicional. Sobre a qualidade de impressão, é excelente, fácil e excelente. Então mesmo para quem nunca imprimiu, ela consegue
mesmo que não tenha feito grandes ajustes, conseguir bons resultados. Mas é claro que precisa ser feito alguns testes, como qual aquecimento, a temperatura ambiente influencia, a qualidade do material influencia. Ela vem com pouco PLA, né, que é só para uma demonstração. Eu comecei usando ele a 200 graus, ficou muito quente, ele acabou derretendo mais do que deveria, isso acaba não dando uma impressão perfeita, mas depois você passa para 195, agora estou usando 190 e parece que agora eu cheguei na temperatura correta, né? A qualidade do filamento, é claro que também é importante, esse que veio é um filamento bem comum, então vocês podem procurar filamentos de boa qualidade e, claro, tudo isso também depende da velocidade de impressão, então quanto mais veloz, menos qualidade, então vocês vão ajustar isso como vocês acham melhor. Eu estou usando o formato padrão porque o Cura, que é a ferramenta que vem junto, inclusive tem a atualização para a versão 5, então vocês podem já abrir, ele mesmo vai pedir para atualizar, pode atualizar para a versão nova, e ele já tem a BQ B1 como opção de impressora. Então quando você selecionar a BQ B1 no Cura, ele já vai saber as melhores configurações ou as configurações padrão para a impressora. Então fica bem fácil de usar. Uma outra coisa que chama a atenção que eu gostei muito foi essa questão que o extrusor é separado do hot end. Então, vamos falar em português, né? O equipamento que empurra o filamento, ele está junto com a estrutura da impressora, enquanto a cabeça de impressão é simplesmente a cabeça aquecida. Aí ela tem o resfriamento duplo, o que torna muito bom a utilização. Além disso, esse extrusor, esse motor que empurra o filamento, tem um sensor de final de filamento. E ela tem uma coisa muito legal. Então, se acabar o filamento, ela para de imprimir, aguardando para que vocês coloquem um novo filamento, e aí ela continua imprimindo de onde parou. Isso não são todas que tem, não. Ela tem isso e isso ajuda muito. Tanto ela faz isso com o fim do filamento, como, por exemplo, numa falta de luz, ela continua imprimindo de onde parou. Isso é bem legal e ajuda muito a impressão e não perder, às vezes, um monte de material já usado numa impressão e não ficar pela metade. É claro que quando há esse pequeno retorno, ela pode dar uma pequena falha, mas nada que comprometa o trabalho. Outra coisa, ainda falando sobre esse extrusor, sobre esse motor que empurra a impressão, ele é todo de alumínio. Isso aumenta também a vida útil do equipamento. É claro que é um componente simples, mas é um componente bem construído. Simples, mas bem construído. Fundada em 2015 em Shenzhen, China, a Big Tree Tech se dedica a fornecer soluções de hardware e software para impressoras 3D de código aberto. Eric, formado na Universidade Maker, sempre sonhou em montar uma impressora 3D com as próprias mãos. Depois de fazer algumas pesquisas de mercado, descobriu que não existia uma placa-mãe adequada para uma impressora 3D. Ele também percebeu que não era o único com essa necessidade. Fundou sua empresa e registrou a marca e posteriormente se dedicou à pesquisa e desenvolvimento de placas-mãe para impressoras 3D. O startup inicial foi um pequeno escritório de cerca de 100 mesas e 100 cadeiras. A empresa rapidamente se tornou líder no mercado de placas-mãe para impressoras 3D, com produtos como a SKRV 1.3 e a GTRV 1.0 ganhando popularidade entre os entusiastas da impressão 3D. A empresa expandiu sua linha de produtos para incluir drivers de motor, telas sensoriais, extrusoras e outros componentes de impressora 3D. A Big Tree Tech também oferece uma gama de serviços como suporte técnico e tutoriais, para ajudar os usuários a configurar e usar seus produtos. Hoje, a Big Tree Tech é uma das empresas líderes no mercado de impressão 3D. A empresa está comprometida em fornecer produtos e serviços inovadores que permitem aos usuários criar objetos 3D de alta qualidade com facilidade e rapidez. Eu vou deixar agora os passos iniciais para vocês usarem a impressora. Então aqui basicamente o que eu falei um pouco dela. Vou falar agora já os pontos positivos e negativos e logo em seguida eu vou falar um pouco dos passos iniciais. Então como é que você tem que fazer os primeiros passos para ligar, para usar e começar a imprimir. Você vê que é muito fácil. Sobre os pontos positivos e negativos. Particularmente eu gostei demais dela. Eu não pensei que fosse uma impressora tão legal. Me surpreendeu. Quando eu comecei a montar eu fiquei um pouquinho encucado nela. Só tem um motor X ou Z. Só tinha um motor, não dois. Tinha algumas coisas ali que não ficavam muito claras como é que ia funcionar. Eu fiquei um pouco incomodado na montagem.
e ela conseguiu reverter completamente essa primeira impressão. Ela é fora de série. Ela tem uma construção de boa qualidade, toda em alumínio, muito bem feito, muito bem pensado. Como eu disse, a engenharia que construiu ela é muito boa, tanto que não se sente falta do segundo motor. E ela realmente surpreende pela qualidade de uma impressora tão simples e tão barata. Ah, mas R$ 1.300 e poucos não é barato. Por uma impressora 3D que faz isso, eu acho que sim, é barato, ainda mais estando no Brasil. Se ela estivesse fora, ela chegaria no Brasil talvez a perto de R$3.000. Mas estando no Brasil, é um super negócio e não esqueça que tem o cupom de desconto aqui no link da descrição que ainda dá mais um ganho para vocês. Os pontos que eu mais gostei dela e que realmente tornaram ela fora de série, primeiro, a base aquecida, né, com essa manta de metal que facilita muito o trabalho, é muito o trabalho. A forma de poder nivelar ela, mesmo quando não tiver o sensor de nivelamento, também é muito fácil de nivelar. Já vou mostrar aqui para vocês como vocês fazem, mas é muito fácil de usar. E o terceiro ponto que para mim é excelente é o software. O software é excelente. Claro, tudo graças à placa 32 bits dela, que é uma placa diferenciada, é uma placa melhor que tem aí no mercado. Mas o software é muito bem pensado, muito fácil de usar, muito inteligente e muito cheio de opções, mesmo sendo fácil. Então eles conseguiram realmente fazer um trabalho fora de série. Ele vai atender tanto ao expert quanto ao iniciante. Agora ela tem alguns pontos de atenção. Sim, eu chamaria de pontos negativos, mas é um ponto de atenção. Primeiro, claro, a falta do sensor de nivelamento de fábrica. É claro que eles tiram esse sensor para poder deixar a impressora um pouco mais barata. Mas eu comprei esse sensor, se lembrar, eu vou deixar o link também aqui na descrição, por R$40. Então ele não é um sensor tão caro, acho que não comprometeria o preço dela e ela teria um recurso a mais. Por quê? Porque ela já vem com o software, ela já vem com o encaixe, ela já vem com o conector para ligar o sensor. É simplesmente comprar, conectar e usar. Então ela não tem o sensor e poderia ter, mas é fácil de obter esse sensor. O segundo ponto é, claro, não ter o segundo motor, que eu já comentei, mas de novo, ele não me fez falta. Eu acho que esse sistema de roldana que ele fez é perfeito. Porém, ele também tem a espera para segundo motor. Se vocês acharem que precisa, não tem problema. Dá para vocês adicionar, a placa vai suportar ele também. E por fim, as esperas dela, né, Wi-Fi e tudo, é fantástico. As opções que ela tem de expansão e de modificação do projeto. Para concluir, se fosse para escolher entre esta impressora, uma Ender 3V2, uma NET A8, que já é uma impressora antiga, mas é uma impressora que eu usava até agora, qual delas eu escolheria? Esta. Essa é a melhor. E ainda mais, de novo, aqui no Brasil. Não esqueça que o link e o cupom de desconto estão aqui na descrição. Vamos agora conhecer ela. Como é que são os primeiros passos para a gente poder imprimir nesta impressora? Então, após a impressora ligada, vocês têm o menu dela funcionando. Aqui eu estou usando o menu gráfico. Se vocês quisessem ir para o menu texto, basta apertar e ficar segurando alguns minutos e escolher se vocês querem o Merlin ou o Touch. Eu vou continuar usando esse aqui, que para mim é excelente e funciona muito bem. A primeira coisa que fazer, a gente precisa alinhar ela, né? Fazer com que ela fique bem aderente à altura do cabeçote junto com a mesa. Então como é que nós fizemos isso? Vemos na opção menu, movimentos, e aí tem o leveling. Então eu vou selecionar ele, e aí ele tem aqui os 5 pontos, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar com o ponto 1, então eu vou apertar aqui ponto 1. A impressora vai se posicionar no ponto 1, e posicionou. Aí eu vou pegar um cartão, pode ser esse que veio junto mesmo, e vou passar embaixo dela. Ela tem que raspar, mas ela tem que rodar livremente. Mas vocês sentem que ela está raspando, não está completamente solto. E aí eu vou para o ponto 2. E vai acontecer a mesma coisa. No ponto 2 eu também vou passar o cartão e ver se ela está rodando livre, mas raspando. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o 3, para o 4, para o 5.
E aí eu vou conseguir alinhar todos os pontos. Bom, o que acontece se, por acaso, eu vou passar o cartão e está muito apertado, por exemplo? Então, neste caso, eu vou, através das rodinhas laterais, ajustar ela um pouco mais apertado ou um pouco mais solto. E aí eu vou testando. Agora ficou perfeito. Então esse lado está pronto, através dessa rodinha que eu vou ajustando. E aí eu vou passar por todos eles. E por que eu preciso passar 2 vezes? Porque como é uma mesa inteira e eu tenho 4 parafusos, quando eu faço numa eu posso afetar um pouco o outro lado. Aqui ficou muito apertado, então eu vou soltar ele um pouco. Agora sim está perfeito, está raspando, mas está solto. E vou para o próximo ponto, que é o ponto central. O ponto central não tem um parafuso, mas é claro, ele é o resultante dos outros. Está perfeito também. E assim eu faço 2 vezes, e assim que concluído, basta eu voltar e apertar o Home, que vai trazer o cabeçote de volta para o início da impressão. Feito isso, eu concluí a primeira parte do meu alinhamento. Agora eu vou colocar o filamento. Como é que eu faço para colocar o filamento? Vou pegar o PLA. Alguns recomendam cortar a ponta na diagonal. O alicatezinho que veio junto. E aí eu vou inserir aqui no indicativo. Ele tem um PLA branco, que é o que veio junto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse PLA, mas eu vou abrir aqui o motor, para que o PLA possa ser empurrado. E à medida que ele começar a sair, quer dizer que está pronto. Eu vou tirar todo esse PLA branco que eu tinha, que era o resto, e vou esperar chegar o preto, então eu vou avançar mais. Para fazer a impressão, eu vou adicionar o cartãozinho que tem o que eu quero fazer, e eu posso baixar da internet os arquivos STL do Thingiverse. Acho que eu já mostrei aqui, mas em todo caso eu vou mostrar aí no final. E aí eu entro no fatiador cura que vem junto e transformo ele num cartão. Estando no cartão, eu simplesmente venho na opção imprimir, digo da onde, no caso eu estou pegando do cartão, vou pegar os exemplos que veio junto com ele, Pokémon, e ok. Aí ele vai pré-aquecer a mesa. Eu estou achando que 200 graus é muito alto, então eu posso vir aqui durante a impressão mesmo e baixar aqui para 190. Então ele vai baixando e ele vai começar a impressão. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!